Olá, boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um evento da Comissão do Acadêmico de Direito da OAB de São Paulo. É um prazer receber tantas pessoas do Brasil inteiro em mais um dos nossos eventos. Temos muitos colegas hoje do Piauí, do Ceará, da Bahia, de Alagoas, de Goiânia, do Rio de Janeiro. É muito bom saber que tudo que a gente prepara com tanto carinho para vocês está conseguindo alcançar aí o nosso Brasil inteiro. Então, sejam muito bem-vindos, se sintam acolhidos em mais um dos nossos eventos da Comissão do Acadêmico de Direito. Quero saudar, em primeiro lugar, o nosso palestrante, agradecendo muito pela disponibilidade de estar conosco aqui nessa tarde para nos transmitir o seu conhecimento, que com certeza será muito importante para todos nós. Eu também estou muito curiosa, porque tecnologia é um desafio para todos. Então, com certeza ele vai trazer informações que são muito preciosas. Sailon, muito obrigada por estar conosco aqui hoje e pela tua contribuição para a nossa Comissão do Acadêmico de Direito e para todas essas pessoas, as mais de 120 pessoas que estão conosco aqui nos assistindo. Muito obrigada. Quero cumprimentar também o Alexandre Queiroz Saturno, que hoje está conosco representando todos os acadêmicos de direito, acadêmicos e acadêmicas de direito. Muito obrigada, Alexandre, um prazer. Teremos também a doutora Fabiana, ela está com alguns problemas em relação à questão da conexão. A doutora Fabiana é a nossa coordenadora da Coordenadoria de Desenvolvimento Humano e ela, em breve, já estará conosco. Quero agradecer também sempre ao nosso presidente, doutor Caio Augusto Silva dos Santos, que nos permite realizar esse trabalho aqui com tanta dedicação e tanto carinho para todos vocês. E também agradeço ao presidente da Comissão de Cultura e Eventos, que nos dá o suporte para nós realizarmos os nossos projetos. Doutor Alexandre Rolo, muito obrigada. Agradeço também ao querido Davi, a Fernanda, que estão conosco aqui, nos dando suporte no dia de hoje. Então, desde já, vou passar a palavra ao Alexandre para que ele leia o currículo do Dr. Sailon, faça a apresentação para que o Dr. Sailon possa iniciar a sua exposição. Muito obrigada, Alexandre, a palavra é sua. Obrigada. Olá, pessoas, boa tarde. É um prazer estar com vocês aqui representando o interesse de todos os acadêmicos em ouvir o querido e maravilhoso professor Dr. Sailon Alves Pereira. É uma grande honra e por isso nós estamos aqui e somos muito gratos por sua presença, querido professor. Agora estarei lendo o currículo. Advogado, mestre em Direito e Desenvolvimento na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, doutorado em Direito na Fundação Getúlio Vargas, pesquisador e desenvolvedor de tecnologias na área do direito. Comigo a bola, então? Bom, boa tarde a todo mundo. A Fabi voltou aí, conseguiu voltar. Quer se apresentar, Fabi? Eu posso assumir depois, aproveitando que você voltou? Está no mudo. Tem que abrir o microfone, Fabi. Tá fechado, tá fechado. Pronto! Que apareceu de todas as formas imaginadas e inimagináveis também, para provar a todos os participantes e, inclusive, a presidente de mesa, a importância da tecnologia e da eletricidade na nossa vida e na advocacia nesses tempos de pandemia. Então, gostaria de agradecer aos trabalhos que têm sido realizados. Falo aqui em nome do Conselho da Seccional de São Paulo, agradecer à presidente dessa comissão, que é a doutora Adriana Cecílio, que tem sempre preparado aí eventos neste momento de pandemia em que todos nós, inclusive os advogados com um pouco mais de idade, precisamos de auxílio para lidar com esses novos desafios. Então, doutora Adriana, parabéns pelo excelente trabalho que vem sendo realizado. Nós aqui do Conselho, eu como coordenadora de uma das coordenadorias da comissão e como conselheira da nossa seccional, lhe agradeço e parabenizo ao trabalho. Gostaria de agradecer ao querido Sailon Alves Pereira, que foi meu colega de faculdade lá da Sanfran, foi colega também do curso da SBDP, da Sociedade Brasileira de Direito Público, que hoje é um grande pesquisador e que vai nos apresentar
pelo menos para mim, a apresentar, né? Para os acadêmicos de direito, ele vai dar um pouco mais de detalhes, que vocês estão muito mais antenados com tudo isso. Informações extremamente relevantes a respeito do impacto da tecnologia na nossa carreira. Carreira essa que vejo eu com olhos bastante cautelosos e, mais do que nunca, com bastante preocupação, porque me parece que aquilo que estamos vivendo hoje não vai ter um retorno para um status quo ante, usando aí um termo da nossa área. A sensação que eu tenho muito nítida é que essa normalização que nós estamos tanto esperando, ela vai ocorrer de uma forma muito nova, em um formato muito diverso daquele que nós tínhamos. E aí a Coordenadoria de Desenvolvimento Humano vai precisar realmente deste auxílio, deste upgrade, dessa atualização tecnológica, porque nós percebemos mais do que nunca que a geração ou que a advocacia 5.0 chegou sem que a gente tenha sequer se acostumado com a 4.0. Então, é uma coisa realmente bastante preocupante. Então, doutor Cylon, passo para Vossa Senhoria, eu passo para Vossa Excelência esta incumbência, meu querido colega, meu querido amigo, de tratar sobre esse tema que, mais do que nunca, é atual, é relevante e se faz necessário. A palavra está aí, meu amigo. Bom, agradeço a todos, agradeço a Fabi por essa introdução maravilhosa, a Adriana, o Alexandre. Queria dizer que é um prazer estar aqui fazendo esse debate com vocês e, assim, sem excelência, por favor. Comigo é muito tranquilo essa questão da hierarquia, então não se preocupem com essa coisa de doutor. Eu estou mais aqui para um bate-papo com vocês de algumas coisas que, assim, vim na intenção de dizer para vocês o que talvez eu gostasse de ter ouvido nos meus primeiros anos da faculdade de Direito, e que talvez tivesse mudado ou antecipado algumas escolhas que eu fui fazer alguns anos depois, né? Como a Adriana falou, a nossa geração é a geração analógica e a minha também, né? E talvez o direito ainda seja analógico, né? Então, talvez ouvir algumas coisas como as que eu pretendo dizer, talvez dê algum norte, sobretudo para as pessoas que sentem que estão no direito, mas acham que talvez eu não seja muito dessa vida da advocacia, da formalidade, da petição. E aí o que eu vou dizer para você é: fica calmo, porque o direito tem espaço para todo mundo, fazendo coisas das mais diversas possíveis. Talvez você seja do direito, sim, e um direito diferente, como eu sou e como outras pessoas são, e tem espaço para realizar coisas desse tipo também. Eu queria saudar, agradecer a todo mundo também que está presente, e aí vou começar aqui, vou compartilhar a apresentação que eu preparei, e aí a gente vai discutindo em torno dela. Todo mundo consegue ver? Tudo bem aí? Adriana, Alexandre? Vocês são as minhas referências. Bom, o tema aqui da nossa discussão é advocacia e tecnologia, né? Como se preparar desde a graduação para esse mundo, que é o que a Fabi está chamando de advocacia 5.0, e essas transformações tecnológicas exponenciais que a gente está vendo aí acontecer no mundo a partir de agora. Deixa eu só iniciar o tempo aqui, para eu ir controlando, para eu não ficar falando e vocês ficarem cansados. A intenção é a gente fazer mesmo um bate-papo e que vocês também tenham um espaço legal para poder fazer perguntas e a gente dialogar mesmo. Infelizmente, o evento está sendo nesse formato de Zoom, né? Esse evento era para ter sido presencial em março, né? E foi justamente na semana que a pandemia começou. E aí, espero que todos estejam em casa bem seguros e a gente vai utilizar essa plataforma da melhor forma possível. Vamos lá. Deixa eu passar aqui os slides. E agora sou eu que estou com problema em tecnologia. Eu vou sair da tela e vou compartilhar as próximas. Pronto. Me apresentando aí com um pouquinho mais de calma, como o Alexandre falou, eu me formei em Direito e
Fabiana também, me formei em Direito e Ciências Sociais na Universidade de São Paulo, fiz um mestrado em Direito também na Fundação Getúlio Vargas, e atualmente eu estou cursando minha terceira graduação, né, depois do Direito e das Sociais, eu fui fazer Matemática Aplicada e Computacional também na Universidade de São Paulo, e paralelamente estou tocando o doutorado em Direito também na FGV. Trabalho na FGV como pesquisador, já passei também, tive experiência em escritórios de advocacia e também no setor público. Então, essa parte de fazer pesquisa, eu já e mesmo na advocacia, tive a oportunidade de passar por várias experiências diferentes. E, atualmente, uma das outras coisas que eu faço é atuar como desenvolvedor de tecnologias na área do direito. Montei uma startup com um amigo lá do IME e a gente tem desenvolvido algumas soluções customizadas para escritórios de advocacia. E é basicamente nesse acúmulo de experiências dessa minha trajetória que eu vim trazer aqui algumas coisas que eu gostaria de dizer para vocês. Então, seguir os slides. Os slides não estão passando aqui, eu vou ter que passar manualmente. Bom, qual que é o objetivo aqui? Eu quero deixar claro para vocês qual o roteiro que a gente vai passar. Eu quero demonstrar para vocês e fundamentar a necessidade de vocês conhecerem a tecnologia para se destacar no mercado. Demonstrar para vocês como é importante conhecer os mecanismos, as ferramentas, os debates que estão sendo colocados, porque a gente precisa não só de um conhecimento jurídico sobre as questões que estão colocadas, mas também, em alguma medida, uma dimensão do conhecimento técnico sobre o que está colocado em debate, como é que a regulação ela influencia determinados aspectos da dinâmica técnica. Talvez isso não seja muito novidade do ponto de vista da advocacia, mas isso talvez viesse com outro nome, o nome de conheça o seu cliente, né? Conheça a necessidade do seu cliente, coisas que vocês já devem ter ouvido em outras áreas do direito. Tente propor soluções, e aí eu vou trazer isso na perspectiva da tecnologia. E tentar convencer vocês, não sei se eu vou conseguir, da necessidade de vocês estarem completamente antenados com essa ponta da lança da tecnologia para poder se destacar no mercado. Eu separei essa apresentação em duas grandes dimensões, né, que eu quero demonstrar para vocês essa argumentação. A primeira é uma dimensão que eu vou chamar de teórica, e ela exige uma coisa que é muito difícil, que é uma mudança de mentalidade em relação ao direito, né? Infelizmente, eu venho de uma faculdade extremamente tradicional, e imagino que vocês também, e a gente descobre muito que a faculdade dá uma ensinadinha para a gente, né? Acho que muita gente já deve ter ouvido isso, e diz, aprender a prática você vai aprender mesmo no escritório. O escritório vai te ensinar como trabalha. A faculdade é só uma preparaçãozinha prévia para você ter alguma noção de direito. É só na prática que você vai aprender. E eu lamento, né? Lamento fazer esse diagnóstico, que eu acho que a faculdade de Direito ela tende a ficar cada vez mais desatualizada. Se ela já era desatualizada em relação a essa dinâmica do mercado de trabalho, a ponto de comportar esse tipo de conclusão de que você vai aprender no escritório, eu acho que para essa nova realidade ela continua ainda mais defasada, ela vai ficar cada vez mais para trás. E isso também se reflete na dimensão teórica, da própria visão do direito. E a partir disso, essa dimensão, já apresentada essa dimensão teórica, eu vou partir para a empírica, trazendo alguns casos específicos para discutir um pouquinho aqui com vocês, né? Enfim, fazer uma exposição. Infelizmente, a discussão está prejudicada pelo Zoom, mas para fazer uma exposição de alguns casos concretos, para demonstrar como esses elementos da dimensão teórica que eu apresentei são aplicados na prática. No fim, eu vou dar algumas dicas aí de coisas que eu acho talvez fosse bom vocês fazerem, mas são dicas, não tem embasamento científico, vocês têm à vontade para seguir. Só para deixar claro que eu não vou discutir aqui, eu não vou discutir a regulação de tecnologia, nem de lei geral de proteção de dados, ou coisas desse sentido, porque não é
o objeto aqui da nossa discussão. Até porque a OAB vive fazendo eventos para discutir temas como esse e tem pessoas, inclusive, muito mais preparadas do que eu para falar disso. Dando sequência aqui, bom, a pergunta é, bom, sou advogado, entrei na faculdade de Direito, o que eu preciso entender de tecnologia, né? Afinal, fiz uma faculdade de humanas, né? Uma faculdade de ciências humanas aplicadas. Eu não conheço. Tecnologia é para essas coisas do matemática, para o pessoal da engenharia, talvez, tal, para o pessoal que já gosta desses jogos online. Isso aí não tem nada a ver com direito. Bom, será mesmo? Vamos tentar enfrentar essa questão, começando daquele ponto de partida que eu chamei de teórico, que é basicamente a visão que a gente tem, que a gente recebe, na verdade, né, na faculdade de Direito, sobre o que o direito faz e qual é o nosso papel. Opa, slide errado. Qual é o nosso papel na produção e no manuseio da atividade jurídica, né? O que o advogado deveria saber e o que o advogado faz exatamente. Vamos lá. Como eu contei para vocês, a faculdade de Direito que eu vim, ela tem uma formação super teórica e voltada para uma dimensão do direito que eu chamo de inercial nesse momento, né? Uma visão tradicional. E qual que é o objetivo dessa visão? É conhecer, basicamente, a jurisprudência e a doutrina, processo e mais processo, a ponto de você se tornar, ter aquela função de jurisconsulto, né? Você vai ser o oráculo da lei, que é um pouco a visão que é uma visão mais tradicional da sua função como advogado e que todo mundo tem, né? Vocês que estão na faculdade de Direito agora devem passar por muitas situações do tipo algum parente ou algum conhecido vir perguntar para vocês: aconteceu tal coisa, isso pode? Ou isso não pode? Ou ainda aquela posição de você mesmo fazer a orientação jurídica, né? Essas dicas, falar, isso aí tá legal, isso aí tá ilegal, você vai ter problema, ou coisas desse tipo. Em geral, essa é a função e o tipo de conhecimento que a gente recebe na faculdade de Direito. A gente tem que conhecer a doutrina, conhecer a jurisprudência, muito preocupado ali em passar o exame da ordem. E aí o melhor advogado, em tese, é aquele que tem a capacidade de manusear bem o processo, né? Como se a atividade jurídica fosse uma atividade quase artesanal, em alguma medida até artística, né? Você vai conseguir, no seu processo de argumentação ali, conseguir construir solitariamente uma tese jurídica completamente bem embasada, e é assim que você vai conseguir ganhar muitas causas e se tornar um advogado de sucesso. A partir do momento que você conseguir dominar esses conceitos e aplicar eles de forma inercial. Bom, nesse sentido, a sua posição em relação à legislação e ordenamento jurídico é uma posição um tanto inerte, né? Você recebe aquilo e você simplesmente fica operando dentro daquelas margens. Eu posso fazer isso ou não posso? Isso aqui tem um mecanismo processual para poder, etc. Mas será que esse mundo, né, totalmente inerte, ele realmente existe? Né? Será que as empresas, no processo de desenvolvimento de novos produtos e serviços, será que elas operam totalmente dentro dessa lógica? Vocês acreditam mesmo que uma grande empresa de tecnologia como Google, Facebook, vai exigir de vocês um conhecimento do tipo, olha, eu preciso lançar um determinado produto ou um serviço, isso aqui é legal ou ilegal? Aí você vai responder, não, isso pode, ou isso não pode. Você acha que é isso que vai impedir a empresa, eventualmente, de lançar aquele produto ou serviço? Naturalmente que não, né? Essas inovações que essas empresas estão fazendo a todo tempo, elas testam a todo momento o limite da legislação
E esse teste do limite da legislação exige do direito uma visão completamente diferente da que a gente está acostumado. O que essas empresas demandam, na maioria das vezes, é sim uma necessidade de uma adequação. O seu papel como jurista é de fazer uma adequação dos processos para que as atividades novas elas possam eventualmente caber dentro dessas novas demandas de produtos e serviços. Essa visão, ela se contrapõe à visão que a gente naturalmente costuma aprender na faculdade, né? Que é mais a visão da legalidade versus a ilegalidade, do que pode e do que não pode. Do ponto de vista teórico, essa mudança de mentalidade do direito, ela é embasada na teoria do Norbert Bobbio, num livro muito legal chamado Da Estrutura à Função. O Bobbio descrevia, naquela época, essa passagem do Estado liberal para o Estado social. Um Estado que tinha que se abster, em contrapartida, um Estado que passaria a fazer. O Estado precisava realizar coisas. Antes, no momento do Estado liberal, a função era somente garantir as liberdades individuais e os direitos de propriedade. De repente, o Estado se viu com a tarefa de realizar políticas públicas. E aí precisava de mecanismos jurídicos para agir e poder realizar, de fato, a estruturação dessas políticas. Imaginem coisas do tipo, preciso estruturar um sistema de saúde como o SUS. E, nesse sentido, quais são os mecanismos jurídicos que eu tenho no direito público para fazer toda uma estruturação disso? Quem que vai controlar, quem vai gastar, o que vai gastar e etc. E eram coisas que eram estranhas ao Estado naquele momento, porque não eram atividades que o Estado costumava fazer. Então, ele ressaltava que, naquele momento, o jurista se via com a seguinte tarefa: sair de um papel de conservador ou interpretador das leis do ordenamento para uma tarefa de ser inovador, integrador. Então, o jurista deveria deixar de ser só um intérprete da lei, dizendo para o Estado o que ele deveria ou não fazer, e se tornar um pesquisador, um inovador, dizendo para o Estado como ele deveria fazer. Ou seja, o papel da relação do jurista com o direito seria mostrar como viabilizar aquelas novas tarefas que estavam colocadas. E aí, o mote do livro, né, que é essa perspectiva estrutural contra essa perspectiva funcional. A estrutural, ela é inerte, ela só estrutura as coisas e mantém as coisas como elas estão e necessita de um conhecimento só para dizer como as coisas são. A perspectiva funcional, não, ela é orientada por um objetivo e aí esse objetivo passa a ser perseguido e o papel do jurista passa a ser viabilizar a realização desses objetivos. Legal, mas o que todo esse debate de teoria do direito tem a ver com tecnologia? Poxa vida, mas é isso. Tenho que mudar minha mentalidade do direito para uma mentalidade funcional? Para quê? O que isso difere no ponto de vista da tecnologia? Bom, essa nova mentalidade do direito que o Bobbio apontava lá para solucionar os problemas do Estado naquela época, ela revela uma nova mentalidade necessária do profissional do direito, que se naquela época era necessária, agora ela se tornou mais necessária ainda. Por quê? Porque a mentalidade agora ela tem que ser orientada para a solução de problemas. Como eu falei, as empresas elas operam numa ponta tecnológica exigindo cada vez a solução de problemas novos que vão surgindo e para os quais o ordenamento não está sequer preparado. Essa inovação ela pode ser na melhoria de serviços, novos modelos de negócios ou novos modelos de processos, inclusive processos no sentido de instituição de comportamento institucional. Isso tem acontecido tanto nas instituições públicas quanto nas privadas. Alguns exemplos que a gente pode ter para pensar sobre isso. O debate, por exemplo, de fake news, que eu vou entrar um pouquinho ali para frente. Perceba a dinâmica que estava colocada ali de uma empresa como o WhatsApp. Se a gente pensar do ponto de vista da utilização do aplicativo, bom, eu tenho um aplicativo, é legal ter um aplicativo. Legal também eu ter várias contas do aplicativo, é legal também.
Bom, eu sei fazer os robôs. É legal eu fazer os robôs. E a liberdade de expressão me garante a possibilidade de você publicar o tipo de conteúdo que eu quiser. Ou seja, no combo, você tem 4 condutas completamente legais que geraram um problema desastroso do ponto de vista da dinâmica social. Não existia nenhum problema aí jurídico na conduta dessas pessoas até que esse problema apareceu. E esse problema é completamente resultado dessa nova dinâmica social surgida a partir de um modelo de negócio que não existia. Perceba como, se você é dentro da perspectiva teórica que eu coloquei, se você é um advogado que tem uma posição inerte em relação ao ordenamento, esse problema novo está completamente fora do seu escopo, porque a regulação para ele, ela ainda está por vir. Você não está preparado para lidar com uma coisa nesse sentido. Você precisa se atualizar em relação a essa nova dinâmica que está surgindo e, sobretudo, com a tecnologia. E é justamente essa mentalidade para orientar a produção de novos modelos de negócios que é a mentalidade que ainda falta, né? É essa mentalidade que, ao meu ver, está fora da faculdade de Direito. Dando sequência aqui, a gente entrando já na dimensão empírica do negócio, saindo desse papo mais teórico, discutindo com vocês a dimensão empírica, essa dimensão empírica eu divido em duas grandes dimensões, uma que eu sou mais estranho e outra que eu estou mais adaptado. Essa dimensão empírica, que eu chamei de que é a mais que eu estou mais estranho, é a necessidade de você, como profissional do direito, conseguir viabilizar a realização de novos modelos de negócios e serviços para os seus clientes. Se você quiser se destacar na advocacia, não adianta achar que você vai participar de reuniões e ser convidado a dar opiniões sobre determinados temas, a sua opinião vai ser sempre, isso pode, uma opinião parecerista, né, que é um negócio que é muito comum dentro da área do direito. Sua posição não vai ser de dar um parecer, mas vai ser muito mais de construir juridicamente a viabilidade daquele novo modelo de negócio. E o que seria essa viabilidade? Num processo de discussão de uma regulação tecnológica, né, existem muitos interesses que estão colocados. Então, enquanto estudante de direito, eu preciso conhecer esses interesses e a forma como eles se articulam em torno de um bem comum. Aí, voltando para o nosso exemplo do fake news, percebam o dilema regulatório que está colocado. Por um lado, você tem o poder público, que quer garantir uma esfera pública saudável, democrática e de tomada de decisão com os princípios democráticos, garantindo assim que as pessoas tenham acesso a informações que são informações verdadeiras, que elas possam tomar as posições delas com posições verdadeiras. Mas, por outro lado, essa regulação também precisa garantir o desenvolvimento tecnológico e garantir a viabilidade do negócio. O que eu quero dizer? Imagina se a solução para fake news seja acabar com o WhatsApp, né? Imagina o problema social que isso vai gerar. Então vamos acabar com o WhatsApp. Então vamos fazer como a China, vamos controlar todo mundo que está aí dentro do WhatsApp e controlar todas as mensagens que são colocadas. Perceba a dificuldade. Você, como advogado, vai ser chamado nessa dimensão a costurar aí uma solução que consiga atender todos os interesses. E para isso não basta uma posição que seja completamente inerte, paralisada do ordenamento. Você vai ter que entender a função, entender quais são as questões envolvidas, por exemplo, no WhatsApp. Qual é o problema em eu rastrear todas as mensagens de todos os usuários? Qual é o problema de eu ter o controle sobre o que todo mundo manda? Qual é o problema de eu saber exatamente quem são essas pessoas? Percebam que são questões que elas são sensíveis, porque elas tocam direitos que são essenciais da democracia
que, por outro lado, também podem impedir, se tomados ao extremo, né? Então vamos proteger esse direito. Se tomadas ao extremo, elas podem impedir o desenvolvimento de uma ferramenta tecnológica que é extremamente útil e, sobretudo, ela está completamente embutida nas nossas relações sociais atuais. Como você acabar com o WhatsApp? Perceba a sua tarefa, enquanto jurista, de propor uma solução para esse tipo de coisa e viabilizar. Se você está do lado do governo, né? Se você está na instituição pública, pensar como é que eu garanto a proteção dessa esfera pública do interesse democrático, garantindo também os direitos da empresa. Se você está do lado da empresa, pensar, puxa, como é que eu garanto aqui a viabilidade do negócio, o desenvolvimento da tecnologia, mas também arcando com essas responsabilidades que o setor público está colocando. Então, é um dilema muito difícil para o qual os estudantes do direito vão ser convidados a enfrentar, e para isso é preciso conhecer muito mais do que essa visão estática do ordenamento, né? Só dando seguimento aqui. Aí, discutindo mais um caso empírico, esse problema da fake news, né, que a gente acabou de falar. Você optar por fazer uma regulação mais restritiva ou mais ampliativa para as empresas, ou seja, as empresas podem ter mais acesso aos dados, podem mapear mais a intimidade dos usuários, você gera esses problemas todos relacionados ao direito, ao sigilo, né? Que é um direito extremamente importante. Por outro lado, você possibilitar as empresas a colocar controle sobre os conteúdos, você também pode ferir a liberdade de expressão. Então, é um debate super difícil. Quem vai mediar esses conteúdos? Quem são as entidades que vão ter competência para fazer esse tipo de regulação? Como é que isso vai acontecer? Qual vai ser a instância? Quem são os usuários como que vai ser essa política de liberar para os usuários a possibilidade de ceder os dados? E quem não quiser ceder, esses dados são propriedade privada, esses dados não são? Percebam o momento disruptivo que a gente está no direito. São todas questões que estão colocadas aí na porta de vocês e que eu chutaria, se eu pudesse, se fosse uma aposta e valesse dinheiro, eu chutaria muito que essas questões estão completamente invisíveis nas faculdades onde vocês estão estudando. Certamente essas questões estão completamente fora da zona de discussão do direito constitucional ou até mesmo do direito civil. São coisas para as quais os juristas não estão sendo preparados para pensar e são os tipos de perguntas que cada vez vão ser mais comuns na atividade da advocacia. Um outro exemplo aqui, para continuar ilustrando esse nosso mundo de problemas, né? Um debate que surgiu no jornal aí nos próprios dias, que foi o modelo de pagamentos via WhatsApp. O WhatsApp aí todo inventivo, criativo, criou um novo sistema em que, bom, os usuários compartilham mensagens de amor, compartilham mensagens de todo tipo, tem gente que compartilha até nudes. Por que não compartilhar dinheiro, né? Assim, por que não? Se compartilha tudo por essa plataforma. Então, vou ser inventivo aqui, vou criar um jeito das pessoas compartilharem dinheiro. Cada um tem uma conta, né? Sua conta é segura, a conta já serve para compartilhar muitas coisas, é criptografada. Então, vamos possibilitar aí essa integração em que as pessoas compartilhem dinheiro também. Perceba que o problema que isso gerou, né? Sobretudo no Brasil, o país da informalidade. Na prática, o que o WhatsApp criou foi um novo sistema de pagamentos, no momento em que a rede bancária toda está vendendo aquelas maquininhas de todas as formas, né? Ou seja, houve um investimento muito tecnológico para controlar esses meios de pagamentos, esses sistemas, para criar um ambiente seguro, de forma que as pessoas pudessem ter acesso à maquininha e poder fazer as transações ali dentro daquele ambiente. E o WhatsApp, aproveitando uma outra tecnologia que ele já tinha, com alguns parceiros, criou um novo sistema também de pagamentos, que não tinha esse nome, mas na prática significava a mesma coisa. E aí o Banco Central foi lá e determinou a suspensão. O CAD também, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, também entrou na questão dizendo que isso ia afetar a concorrência dos bancos. Percebam, é um modelo que
era um sistema que tinha uma outra função do ponto de vista tecnológico, mas algumas empresas se uniram, uma empresa de pagamentos, uma empresa de troca de mensagens, uma empresa de cartão de crédito, e criaram esse ecossistema para desenvolver um produto e um serviço novo. Então, imagina a tarefa aí, agora, do ponto de vista do jurista, de viabilizar esse procedimento todo, né? Esse novo modelo de negócios. Para isso, o advogado que vai conseguir oferecer esse tipo de serviço para essas grandes empresas, ele vai ser o advogado que vai ser capaz de conhecer essa dinâmica das tecnologias, como funciona o meio de pagamentos, como funciona o sistema de troca de mensagens, por que isso não é a mesma coisa de um sistema de bancário, por que isso não se assemelha a um serviço bancário? E para poder responder essas questões e oferecer esse serviço, oferecer essa solução, é fundamental que esse advogado conheça um pouco dessa dinâmica tecnológica que está colocada por trás desses serviços. Que conhecer um pouco de como funciona o WhatsApp, como funciona o blockchain, como são os registros, como que vão ser feitos os registros, justamente para conseguir diferenciar isso de um sistema normal do banco, que está submetido a uma regulação do Bacen, e poder viabilizar esse tipo de atividade. Perceba a dificuldade, justamente porque, como eu falei, essas questões não são as questões que a gente aprende na faculdade, né? Não é... Pelo menos a minha faculdade, a gente discutia coisas do tipo, se Tício vende uma vaca para Caio e a vaca está prenha, de quem é o filhote? Ou coisas do tipo, se Tício tem uma árvore no quintal e a árvore, os galhos passam o muro, vai para o quintal do Caio, e aí cai as árvores no quintal do Caio, cai as maçãs no quintal do Caio. De quem são as maçãs? Percebam que é uma realidade extremamente difícil e dura para quem quer se destacar na advocacia, justamente porque o tipo de conhecimento que você precisa manusear não é o conhecimento da ponta da lança. Então, exige, naquela minha perspectiva, que eu chamei naquela perspectiva teórica, que você, como advogado, seja um exímio pesquisador. Você precisa se atualizar em torno desse debate, você precisa conhecer muito dessas coisas, precisa acompanhar a dinâmica social em torno desse debate tecnológico para você se preparar para esse tipo de debate que está colocado. Mas, como eu falei, essa dimensão é só uma das dimensões possíveis, né, em relação à advocacia. Existe uma outra dimensão também, deixa eu só colocar o slide aqui. Essa dimensão é a dimensão para quem quer atuar mais como um regulador, assim, para quem é o cara que quer promover a viabilidade de determinados produtos e serviços para o cliente. Ou seja, essa dimensão ainda está um pouco mais ligada à advocacia tradicional, apesar de, como eu ter dito, para poder exercê-la, você precisa muito conhecer a dinâmica tecnológica e a estruturação desses novos produtos e serviços. Por outro lado, existe uma outra dimensão, que aí é a dimensão onde eu estou mais, é a dimensão do advogado que, conhecendo o direito, ajuda a desenvolver novas tecnologias para a otimização dos processos existentes dentro do direito. Só um minuto. E o que é isso, né? A própria prática da advocacia tradicional, aí excluindo todo esse outro cenário que eu acabei de pintar, né, que é o cenário de quem está atuando na ponta da lança do desenvolvimento tecnológico. A própria prática comum, a prática que a gente conhece dos escritórios, de realizar inúmeras, fazer petições, de fazer audiência, etc., ela vem se transformando muito ao longo dos últimos anos, né? Sobretudo nos últimos 5. E a minha opção pessoal de fazer uma guinada assim, e atuar com o meu conhecimento jurídico para desenvolver tecnologias foi justamente porque eu vi nisso eu chamo de uma janela de oportunidade. Porque eu acho que o direito está nesse momento de dobradiça, né? O direito era muito resistente a inúmeras tecnologias e tentou, durante muito tempo, inclusive, negá-las, né? Você vê que o processo eletrônico, que a gente chama de processo eletrônico, mas que não passa de
a gente subir uns PDFs no sistema, né? Ou seja, do ponto de vista da tecnologia que existe, isso ainda é muito pouco. Isso aí é uma tecnologia de 2012, né? Tem poucos anos, ainda levou muito tempo para implementar e existem muitos estados que sequer conseguiram implementar ainda opera no meio físico, né? Então, o direito, ele é muito resistente a esse tipo de coisa, mas ele tem cada vez mais se aberto, sobretudo os grandes escritórios que atuam com esses clientes, oferecem serviços para esses clientes que eu acabei de citar, de empresas gigantes multinacionais como Google, como Facebook, como Uber, etc. Eles atuam com uma lógica, um tipo de racionalidade, um tipo de tecnologia que já é uma tecnologia extremamente avançada em relação ao direito, apesar de eles prestarem um serviço jurídico tradicional, né? Eles fazem ainda a mesma coisa que a gente aprende na faculdade de petição. E como que eles fazem isso? Essas novas tecnologias, elas têm o objetivo de liberar o advogado dessas tarefas burocráticas e repetitivas, oferecer aí subsídios para coisas com atuações mais estratégicas, otimizar o tempo. E para você, como estudante de direito, poder chegar num lugar desse de uma forma a dar grandes contribuições e se destacar na advocacia, é extremamente importante você entenda o que são essas tecnologias e como elas funcionam. Aí vou dar, entrando aqui já nessa minha reta final da apresentação, vou dar vou mostrar para vocês algumas coisas que são geralmente feitas aqui nesse tipo de atuação do advogado e mostrar para vocês como é que elas funcionam. Estou me enrolando aqui com as telas, vocês estão vendo? Não é essa. Não é. Esse PowerPoint no Zoom, ele não está me ajudando. Vamos lá. Alguns exemplos de tecnologia que estão presentes no cotidiano desses grandes escritórios que é extremamente necessário que vocês conheçam, porque elas fazem parte da prática comum da advocacia. Algoritmos de processamento de linguagem natural. São essas coisas. Esses algoritmos, a tecnologia deles já permite, por exemplo, que você consiga criar classificações de tipos de ações para mapear, por exemplo, argumentos, documentos, tipos de petições, etc. Ou seja, se você acredita mesmo que o que você está fazendo individualmente na advocacia é redigir uma peça sobre algum tema que o escritório já tratou e que aquele tema é completamente novo, aquela sua redação extremamente individual, eu lamento dizer que não. Existem algoritmos que já vão conseguir, com base em elementos-chave, utilizando tecnologias, por exemplo, de álgebra linear e uma memória computacional elevada, o que eles chamam de redes neurais, eles conseguem, com base na sua petição, dizer, olha, amiguinho, você está redigindo uma petição, por exemplo, que quer reivindicar um problema com a energia elétrica, usando o exemplo da Fabia, que ficou sem energia elétrica. Um problema de energia elétrica. Essa petição, ela utiliza tais e tais argumentos, que são argumentos que foram usados no tribunal A, B e C, na Câmara tal, e eles perdem, ou eles ganham. Ou seja, os sistemas operados por esses tribunais já conseguem, por esses escritórios, já conseguem basicamente ler as suas petições e, inclusive, te apresentar um range ali, dependendo de onde você for submeter esse argumento jurídico, é para você, se você vai ganhar ou não. Qual a probabilidade de ganhar com base naqueles argumentos? Ou seja, eu vi recentemente uma notícia de um escritório que tinha desenvolvido uma tecnologia para mapear, inclusive, as testemunhas de escritórios, testemunhas de processos trabalhistas, e aí apresentava para o juiz dizendo, olha, essa pessoa aqui, o que a gente chama de uma testemunha profissional. Se você olhar, a gente mapeou, ela já fez X, Y, Z processos
trabalhistas dentro desse tribunal, e ela falou a verdade nesses e ela mentiu nesses, ou seja, apresentou um percentual de mentira da testemunha no tribunal, para vocês terem noção do tipo de coisa que já está presente no mercado. E esse tipo de serviço já é oferecido por muitas empresas que estão aí na dinâmica do dia a dia, as chamadas law techs, né? Que é um campo que o acadêmico do direito precisa se aproximar, não só para ajudar no desenvolvimento dessas tecnologias, porque para conseguir auxiliar esses programadores é preciso um conhecimento específico de direito, mas também como um campo novo de trabalho, né? Essas empresas, essas techs ligadas ao direito, estão oferecendo muitas oportunidades para quem está saindo do direito agora e é antenado com essas coisas. Outra coisa muito comum é a formação dos contratos. A disciplina dos contratos que a gente vê parece, nossa, um processo super complexo formar um contrato com determinadas características. Não, esses escritórios também já têm tecnologia com sistemas de que você pode descrever as características que você quer do contrato e ele busca cláusulas em contratos semelhantes que já existiram, que já foram feitos para os escritórios. Alguns têm até os chatbots, né, que é essa interação via voz, como a gente tem também já nos sistemas operacionais de casa. Há quem use aí a Cortana no Windows como um assistente pessoal e consiga, por comando de voz, dizer determinadas coisas. Agende uma reunião, faça uma ligação, ou coisas, abra um determinado documento. Os escritórios também já estão operando com coisas desse tipo. Nesse sentido, e também no sistema de processamento de linguagem, já existe ferramentas muito sofisticadas de pesquisa jurisprudencial nas bases dos tribunais de outras empresas de bancos de dados que conseguem aí fazer essa amarração e encontrar para você exatamente o que você precisa para fundamentar os seus argumentos ou te oferecer ali análises estatísticas mostrando que, olha, eu estou tentando uma determinada argumentação no tribunal tal, estado tal, a Câmara tal. E ele te oferece ali, existem softwares que te oferecem ali dizendo, olha, essa argumentação nesse tribunal perdeu X% dos casos. Então, aquela análise era muito comum, né? Quando eu era estagiário, existia muito essa figura do advogado que dizia, olha, esse caso aqui a gente ganha ou a gente perde, ou esse aqui está incerto, né? Existia esse tipo de serviço que os escritórios ofereciam para as empresas. Esse tipo de análise, ela não é mais baseada nessa experiência só do advogado. Esse tipo de análise é uma análise estatística sofisticada e cada vez mais vem sendo feitas pelos escritórios com base em sistemas sofisticados de probabilidade. E, nesse sentido, os escritórios orientam diferentes tomadas de decisão com base nessas informações. Ou seja, eu sei que vem um volume X de casos que eu preciso tratar e esses casos estão distribuídos nesses locais. Bom, a probabilidade de ganhar e de perder é essa com base nessa experiência. Vamos propor um acordo? Então, vamos tentar contactar a pessoa antes, nesse meio tempo? Vamos tentar produzir, inclusive, uma tese jurídica diferente? Vamos testar como ela se comporta em determinado comportamento? Ou seja, perceba que não sei vocês, mas esse tipo de coisa eu não aprendi na faculdade. Eu sequer ouvi falar. O que eu aprendia na faculdade eram mais argumentos soltos do tipo, num caso específico de família, as questões envolvidas são essas, você pode usar esse ou esse argumento. Nunca ouvi falar em litigância estratégica na faculdade. Eu nunca vi em utilizar argumentos em determinados lugares para testar possibilidades e ver como um tribunal. Eu nunca ouvi falar em utilizar esses mecanismos processuais e as teses jurídicas como forma de ir gradativamente, com base nessas análises estatísticas, construindo determinados precedentes aos poucos, utilizando esses elementos como base. Opa, existe um precedente do STJ em tal sentido. A gente viu que começou a ser aplicado em 30% dos casos. Então, vamos começar a investir nesse sentido para poder aumentar a expansão desse precedente, a gente conseguir mapear e fazer isso virar 60% dos casos ou virar 90% dos casos. Então, perceba que é uma racionalidade completamente diferente do que a gente está
acostumado. E todas essas ferramentas estão aí, estão disponíveis, né? Enfim, eu também atuo desenvolvendo elas, mas existem inúmeras empresas que estão oferecendo coisas nesse sentido, e elas são campos tanto de atuação para o jovem advogado, né, que está aí saindo da faculdade, ou então está pensando em que carreira seguir, ou também são empresas que oferecem serviços que é necessário que o advogado conheça e saiba manusear para poder operar na sua tarefa tradicional, né? Eu lembro que assim que eu tirei a OAB, eu fui fazer uma audiência, e aí eu não tinha meu certificado digital ainda, né? E aí estava lá eu sem meu certificado digital, quando, enfim, era do tempo que você levava lá uma folhinha e peticionava na hora, né? Protocolava, eu cheguei lá e falei, eu estou aqui sem subestabelecimento, não está lá online, mas eu estou com o subestabelecimento aqui, né? E aí eu fui lá na secretaria do cartório e pedi, falei, tem como juntar? Aí o cara olhou para mim e falou assim, não, por que o doutor não junta? Eu falei, porque meu certificado digital não está pronto ainda. E aí ele falou assim, doutor, aqui a gente não tem nenhuma forma de juntar nenhum documento mais no processo, né? E aí eu falei, poxa, mas e aí, agora o que eu faço para poder atuar na advocacia, né? Estou com subestabelecimento aqui, não tenho onde colocar. E aí eu lembro que o servidor olhou para mim do tribunal e falou assim, bom, doutor, para ser carpinteiro, o senhor precisa do serrote e do martelo. Se o senhor quer ser carpinteiro, precisa ter o serrote e o martelo. Eu falei, mas o meu certificado não está pronto ainda, vai ficar daqui a um mês, exige um tempo. Aí ele olhou para mim e falou, serrote e martelo. Moral da história. Eu acho que a gente, na advocacia, também vai passar por esse mesmo processo que eu passei ali, naquela primeira experiência, e o nosso serrote e martelo vão ser essas coisas que estão colocadas aí na tela para vocês nesse momento, que ainda são coisas que ainda estão operando nos grandes escritórios, mas que mas muito já, vão conseguir ser seus processos barateados e serem acessíveis para todos os advogados em geral. Então, o nosso processo de aprendizado, de interagir com essas coisas, vai ser muito necessário. Quem tiver, assim, não quero fazer aqui discurso religioso, mas quem tiver optado nesse momento se aproximar dessas coisas, vai largar muito na frente em relação a todo mundo que está aí, os advogados mais tradicionais e que ainda não tem contato com esse tipo de coisa. Então, para vocês aqui na faculdade, eu acho que é essencial se aproximar desse tipo de tecnologia e se aproximar desse tipo de conhecimento jurídico. E aí, só para encerrar, indo para o fim aqui, para abrir para a gente conversar, as perguntas, como é que você faz isso, né? Como é que você se prepara? Bom, algumas dicas que eu dou, que são dicas simples, mas que são acessíveis para todo mundo, é isso, é acompanhar fóruns de tecnologia. Existem inúmeros fóruns, existe a Associação Brasileira de Lotex, em que essas tecnologias têm feiras específicas que estão acontecendo aí a todo momento e que vocês podem acompanhar, talvez tenham até benefícios para estudantes que estão querendo conhecer. Que é importante que vocês conheçam essas tecnologias. Não quero virar computeiro, não quero ser esse cara de desenvolvimento de tecnologia, beleza, mas você precisa conhecer o que existe, né? A história do martelo e do serrote. Você precisa conhecer o seu martelo e serrote, saber chegar no escritório onde você trabalha e dizer, olha, a gente faz isso assim, assim, assado, mas existe uma coisa já aí no mercado que ela é útil, que ela consegue resolver essa nossa dor aqui, resolver esse nosso problema. E existem, inclusive, conheço alguns advogados estão fazendo isso, que viraram os heads de tecnologia do escritório. Eles não só conhecem de regulação tecnológica, como eles conhecem também de quais tecnologias existem. Então, o papel do cara, como advogado, é organizar a parte tecnológica do escritório. Aí você fala, mas como assim? Não é o cara da TI que faz isso? Não. Por quê? Porque para o tipo de organização tecnológica que precisa, ou seja, para o tipo de martelo, para o tipo de serrote que precisa, o conhecimento necessário
para fazer esse planejamento da forma adequada é o conhecimento do direito. É o conhecimento jurídico. São as ferramentas, os problemas que o advogado enfrenta na realização das tarefas diárias que são invisíveis para o cara da TI. Então, os caras da TI operam numa posição subsidiária, ou seja, o advogado que vai levar e fazer as sugestões das ferramentas que são necessárias, e aí a equipe de TI opera em função das necessidades do advogado. Felizmente, na nossa área, existem muitas nuances ainda, né? Às vezes a gente tem até dificuldade de explicar para as pessoas como algumas coisas que se parecem muito são diferentes, né? Não, mas do ponto de vista jurídico, isso aí é uma coisa diferente daquilo que você está pensando. E esse tipo de coisa é essencial no desenvolvimento de uma tecnologia que vai acompanhar o direito e a atividade do advogado. Então, é essencial que você conheça o seu serrote e o seu martelo. Outra forma é acompanhar, aí se você quer atuar com essa regulação, como eu falei, aquela primeira dimensão empírica de quem está viabilizando novos modelos de negócio e serviços, é importante acompanhar essa parte tech das notícias, né? Você tem que ter o hábito aí de ler jornal, que já é essencial na advocacia, mas, sobretudo, essa parte tech. Qual que é a discussão ali envolvendo o WhatsApp, o CAD? Qual que é a discussão envolvendo o Airbnb em algumas cidades? Por que querem proibir? Por que não querem? A mesma coisa o Uber. O que está discutindo aí de, puxa, querem proibir o Uber na cidade de São Paulo, aí vai parar no STF um julgamento dizendo que é inconstitucional essa lei, e aí o que era que estava envolvido ali? O que está por trás dessas coisas? Então, se você quer realmente atuar na ponta da lança dessas grandes empresas, é essencial que você acompanhe esses debates. E aí a parte que dói, assim, talvez, né? Você, como advogado, vai precisar conhecer um pouquinho de estatística e análise de dados. Eu sei que dói, assim, porque muita gente deve estar pensando, poxa, eu entrei na faculdade de Direito e aí achei que meu último contato com a matemática era ali na época do vestibular, né? Tal, enfim, me livrei, passei, feliz para sempre. Sou de humanas e lutarei por isso até a morte. Mas, infelizmente, eu tenho que dizer que você nasceu na época errada. Porque a nossa época é a época do Big Data, é a época dos dados massivos, dos bancos de dados, das tecnologias. Para vocês terem noção, tem algumas empresas cujo papel delas é somente montar bancos de dados com decisões dos tribunais. É só isso que elas fazem. O tipo de serviço que elas oferecem é subsidiar esses bancos de dados para que outras empresas consigam se alimentar desses bancos para produzir as análises que eu estava citando anteriormente para vocês. Então, o mundo agora é o mundo da estatística, da probabilidade, da análise de dados. Eu preciso ser um expert em estatística? Não, mas para manusear essas novas ferramentas que eu estou citando aqui que estão surgindo, você vai precisar. Sobretudo porque eu, particularmente, tenho uma visão muito, muito triste sobre o mercado de trabalho da advocacia. E aí, pegando o que a Fabi falou, eu já tinha uma percepção de que o mercado de trabalho da advocacia ele ia recrudescer bastante, assim, que ele ia se tornar muito pequeno. Porque muitas coisas, hoje em dia, só não são faça você mesmo, porque a OAB ainda não deixou. Mas a tecnologia para isso já existe. E alguns escritórios, internamente, já usam essa tecnologia do faça você mesmo. Assim, não pensem vocês que demandas repetitivas dentro de um escritório grande estão sendo tratadas individualmente, no detalhe, por uma rede gigante de advogados. Isso não está mais acontecendo, né? Essa tecnologia, para tratar, nos exemplos que eu dei em alguns slides atrás, para tratar esses casos repetitivos, inclusive gerar uma petição automatizada pronta, preparada para um tribunal específico, isso aí já existe. E para liberar isso daí, para se fazer massivamente para as pessoas, é só uma canetada, na verdade, é só uma decisão, né? E tendo a tecnologia, fica muito difícil você manter ela escondida. A história mostra isso, né? Todas as vezes que tentaram nessa coisa até meio ludista, assim, não, o problema são as máquinas, vamos destruir as máquinas, isso não vai acontecer. Essa tecnologia não vai ficar embaixo do tapete muito tempo. E aí eu tenho uma visão muito pessimista
desse mercado da advocacia mais tradicional. Por outro lado, como eu falei, essas empresas trazem consigo outras oportunidades de atuação para o advogado, né? E aí abrem também novas oportunidades de trabalho de outras formas diferentes para quem está se preparando para isso. E aí a gente teve que enfrentar a pandemia, e como a Fabi falou, esse mundo 5.0 ele caiu no nosso colo, né? Então, a minha sensação e percepção a ver é que a gente vai ter um problema muito grave na organização do mercado de trabalho pós-pandemia. Primeiro, pela crise econômica, e segundo, porque as empresas estão completamente se estruturando nesse momento, para que a dinâmica de trabalho, como a dinâmica que a gente está experimentando nesse momento, de fazer essa palestra online, as empresas estão se organizando para que essa dinâmica seja permanente, que ela seja eficiente. Ela reduz uma série de custos de manutenção de lugar, de manutenção de determinadas equipes para algumas coisas. Então, lá na minha startup, a gente observou, foi um primeiro mês de queda, né, quando começou a pandemia, mas aí o nosso trabalho multiplicou depois, nos meses seguintes. Ou seja, o impacto foi só no primeiro mês. Por quê? Porque a gente sentiu que os nossos clientes estavam eliminando processos internos que eram feitos em pessoas fisicamente e estavam transferindo esse trabalho para a gente, talvez algo que estivesse no planejamento mais a longo prazo, mas dado que houve a pandemia, esse movimento foi antecipado. Então, eu acredito que esse novo normal, como a Fabi colocou, vai ser realmente muito diferente. Eu acho que muitas das dinâmicas que a gente está experimentando agora, que elas não vão ser mais provisórias, que elas vão ser permanentes, que elas vão continuar acontecendo. E aí, a última coisa que eu queria colocar é isso, se possível, aprenda um pouquinho de programação, de Big Data, de Machine Learning. Gente, existem muitos cursos, sobretudo gratuitos na internet, que são disponíveis para que todo mundo consiga entender um pouquinho, fazer um pouquinho, saber fazer ali um robozinho para resolver tarefas simples do dia a dia. Assim, e isso é muito rico e vai agregar muito para o conhecimento jurídico de vocês. Óbvio que essa parte é mais difícil, nem todo mundo tem familiaridade ou mesmo interesse em aprender esse tipo de coisa, mas se pelo menos você conhecer ali, como eu disse, o seu martelo e o seu serrote, eu acho que você já vai ser muito diferenciado na sua formação acadêmica. E, por fim, é isso. O mundo hoje, esse mundo nosso, exige que todo mundo se torne um pesquisador, né? Exige que todo mundo se torne um pesquisador. Então, como eu falei em relação ao Bobbio lá no começo, né? É através da pesquisa que o jurista promove essa integração, essa organização e se diferencia como um solucionador de problemas, não um oráculo legal e ilegal, mas sim uma pessoa capaz de viabilizar soluções necessárias para o seu cliente nessa relação entre produtos e serviços novos ou até mesmo na melhoria de processos internos na sua atividade cotidiana. Então, é preciso continuar aprendendo sempre. Não existe um momento da faculdade em que você vai conseguir encerrar, entregar, fiz a última prova, passei no exame da ordem, a partir de agora eu vou trabalhar só com a advocacia dentro da área que eu escolhi e vou ser um especialista nela. Infelizmente, essa posição de conforto, ela não existe mais no nosso mundo, nesse mundo tão disruptivo que as coisas mudam tão rápido e pela experiência que a gente está tendo agora, até circunstâncias tão complexas que às vezes fogem do nosso controle, mas que colocam para a gente novos desafios e que a gente é obrigado a enfrentar. Né? Bom, aí termino por aqui. Acho que dá para a gente bater mais um papo aí, trazer algumas questões. O meu contato aí para quem quiser, tiver interesse em saber mais as coisas que a gente faz e etc. Obrigada, Cylon. Foi sensacional. Acho que o chat aqui já fala por si, né? Fabi, as pessoas todas aqui elogiando, todo mundo falando, olha, realmente se identificando, né, ao longo da tua fala, dizendo, olha, na faculdade essas coisas não estão sendo trazidas, é um debate importante, foram dicas preciosas aí,
Quero te agradecer muito, muito mesmo. Vou passar a palavra para a Fabi, só lembrando que o nosso teto do evento é de 1h30, então acho que a gente vai conseguir fazer no máximo umas 2 perguntas. Aí depois o Alexandre seleciona aí alguma pergunta que tu queira fazer, por favor, Alexandre, das perguntas que as pessoas enviaram. Tem perguntas aqui no chat e no QIA. Só pedir atenção para vocês que o pessoal da Secretaria das Comissões enviou um formulário de avaliação da palestra. Então, por favor, se vocês puderem preencher o formulário, falando se vocês gostaram, enfim, é importante para nós o feedback de vocês. Muito obrigada. Bom, dado o avançado aí da hora, porque o conteúdo realmente foi bastante relevante, muito atual e mais do que nunca pertinente, eu gostaria de fazer somente algumas observações de algumas falas que eu pensei do Cylon, que eu acho que são muito relevantes, principalmente para quem está ainda na formação. O Cylon, acho que teve a oportunidade, assim como eu, de ter aula com um professor da Faculdade de Direito da São Francisco, que era o professor Faria, que ele falava muito dessa era disruptiva. E, no caso, eu me formei, Direito foi minha segunda faculdade, foi de 2007 a 2011 a minha formação. A aula com o professor Faria, acho que eu devo ter tido em 2010. E quando ele falava dessa época, dessa era de disrupção, eu até brinquei com o Cylon, quando nós estávamos organizando o evento, que eu ficava pensando o que ele quer dizer com isso, porque nós líamos os livros, as teorias, mas isso não estava tão claro para nós. E a pandemia veio, esse estado atual que nós vivemos, veio demonstrar efetivamente o que é uma era digital, o que é essa advocacia que nós chamamos de 5.0, assim como o Cylon colocou também, o que é essa necessidade de atualização do profissional já formado e também de atualização dos cursos de direito, de graduação. Porque algo que o Cylon falou lá no começo e que nós percebemos desde sempre, ou pelo menos desde muitas décadas, é que o curso de graduação e atualmente até mesmo os de pós-graduação, em grande medida, estão totalmente desconectados da realidade do profissional do direito. E especialmente do profissional do direito advogado. E por que eu digo isso? Digo com muita tranquilidade, eu que fiz São Francisco, que é uma faculdade que forma muitos operadores para a área estatal, né? Muitos agentes públicos, e que tinha um grande sonho de ser juíza, e hoje abracei a advocacia de corpo e alma, porque é a advocacia que está ali à frente da mudança. É o escritório, é o advogado que recebe no seu colo todo esse cenário novo de desafios para os quais o ordenamento jurídico não está preparado. E nunca estará, porque se nós estamos na sociedade 5.0, gente, o legislador não vai ter tempo suficiente nunca, a partir de agora, ou a partir já desde algum tempo, e cada vez mais, de dar conta desta realidade que é tão rápida, quando nós temos um processo legislativo que ainda é tão moroso para essa sociedade atual. Então, eu gostaria de colocar aqui realmente a importância dessa atualização, dessa mudança de mentalidade em relação ao direito, de todos nós operadores, porque todos nós somos operadores, não importa se eu sou estagiária de direito, se eu sou advogada, nós já estamos operando dentro do mundo jurídico, é uma mudança grande de paradigma, que já vinha se delineando e que agora efetivamente mudou. Então, não tem para onde correr. E isso desde o advogado, que é pesquisador também, como o Cylon, desde o advogado da grande banca, passando também pela advocacia de médio e pequeno porte. E lembrando que hoje ainda temos, sim, em vários estados, em várias seccionais, inclusive se pensarmos em termos de OAB São Paulo, a grande massa da advocacia ainda é a advocacia de pequeno e médio porte. E nós também teremos que nos atualizar em relação a tudo isso. E para finalizar somente, o advogado precisa entender que ele precisa ser parte da solução e não do problema. Nós estamos aqui para solucionar o conflito. Advogado que vende um número maior de ações, advogado que vende demora, é advogado que presta um desserviço para a sociedade. É um advogado que estará fora do jogo dentro em breve. Então, assim, agradeço, Cylon, por essas considerações e deixo aqui também a todos vocês, acadêmicos, profissionais já formados, a importância de, nesse momento, estarem
realmente se atualizando pelos canais que a OAB São Paulo tem disponibilizado, que a Comissão do Acadêmico de Direito tem disponibilizado, porque a mudança veio para ontem. Nós já estamos defasados. E os temas que têm sido tratados são temas muito relevantes para nós que estamos nessa área aí na linha de frente, tendo que dar respostas jurídicas para uma sociedade que está perdida e continuará perdida pelos próximos meses. E nós é que vamos trazer aí, de uma certa maneira, algumas soluções até mesmo para o judiciário, para que o judiciário possa definir quais teses da advocacia vão ser realmente levadas a cabo, vão se transformar em jurisprudência, dentre outras questões. Obrigada, Fabi. Concordo em gênero, número e grau. Realmente, a nossa realidade mudou muito e nunca mais vai voltar ao que era antes. Até um exemplo disso, eu vou trazer o comentário aqui do Almir. Foi tão gentil, o Almir falou, ele mora em Recife e ele está conseguindo aproveitar as nossas palestras, está falando, olha, continuem depois pela plataforma para que eu possa continuar acompanhando. E com certeza é a nossa intenção manter esse espaço, porque a gente entende e nós estamos muito felizes com essa interlocução com outros estados, as nossas palestras têm alcançado o Brasil inteiro, é muito gostoso isso, é muito legal saber que os acadêmicos do Brasil inteiro estão podendo acessar esses conteúdos que nós estamos aí organizando com tanto carinho para todos vocês. Obrigada, Almir, obrigada a todos que comentaram aqui no chat, a quem está respondendo o nosso formulário, muito importante a opinião de vocês para nós. Alexandre, você conseguiu selecionar uma ou duas perguntas que você gostaria de repassar para o Dr. Sailon, por favor? Sim. Eu gostaria de estar passando a pergunta do Yuri. Como a doutrina poderá se preparar para lidar com novas tecnologias, com o exemplo das famosas deepfakes? Bom, a doutrina em si talvez seja algo que seja o mais atualizado dentro do direito, né? A doutrina tem muita dificuldade. Eu mesmo tenho colegas que compraram doutrinas maravilhosas na época da faculdade e aí, algum tempo depois, elas estavam completamente desatualizadas. Então, aí eu acho que isso reforça um pouco o que eu falei. A doutrina, para chegar a uma doutrina capaz de absorver essa dinâmica que está acontecendo agora, ela vai levar muito tempo ainda. Então, no fim, a doutrina, como sempre foi uma fonte imediata do direito, né, ela levava esse tempo, ela tende a ficar cada vez mais para trás. Eu acho que vai ganhar a ponta da lança para formar aí o conhecimento jurídico sobre determinado tema cada vez mais a jurisprudência. Acho que muito do que os escritórios estão fazendo é disputar a jurisprudência sobre determinados temas e essa jurisprudência está sempre em atualização e ela vai moldando ali esse conhecimento jurídico sobre as coisas que estão acontecendo no momento. Seja uma decisão ali que começa a pipocar diversos entendimentos, depois é centralizada por um tribunal superior. Então, eu acho que a doutrina tende a ficar cada vez mais para trás e a jurisprudência tende a assumir esse lugar, sobretudo nas coisas que estão acontecendo a todo momento, né? A nova doutrina vai ser a decisão judicial para o caso concreto, vai ser a jurisprudência. Muito bom. Alexandre, tem mais uma questão para o nosso palestrante? Eu gostaria de fazer a questão assim, da minha alçada, ligada, voltada ao acadêmico. Claro que futuramente como profissional, né? Mas inicialmente sou acadêmico. O que o querido professor acha da inclusão obrigatória da matéria de direito digital na grade curricular das universidades e faculdades? Bom, eu acho que qualquer inclusão obrigatória de disciplina, acho que é sempre questionável, né? Acho que essa discussão de grade é muito difícil, sobretudo porque esse tema também está em constante mudança, né? Então, às vezes você vem com uma mão mais pesada de regulação, no sentido de, precisa, isso aqui tem que ser matéria obrigatória, mas aí passa um período de 2 turmas, né? Talvez menos de 10 anos, e aquilo que era obrigatório no momento não é mais. Eu acho que o que exige, né? Enfim, na faculdade onde eu e a Fabi nos formamos, existia uma grade de optativas muito grande, né?
Só que o problema é que essas optativas eram assim, a gente já tinha, sei lá, 15 matérias de processo ao longo do curso. E as optativas eram recurso em habeas corpus, provas em espécie. Ou seja, era mais do mesmo, era uma especificidade dentro da coisa que a gente já tinha tido. Então, talvez um caminho para as faculdades de Direito, ao invés de traçar novas obrigatoriedades assim na grade, é que os professores se atualizem, passem a oferecer disciplinas optativas, talvez até discutindo temas de coisas que eles estão atuando nesse momento, né? Por exemplo, certamente tem muito docente que atuando em grande escritório, grande empresa de tecnologia, que está enfrentando essas questões da ponta da lança que a gente está, poderia oferecer disciplinas assim, já ir atualizando os alunos para essa dinâmica que está acontecendo agora. Só para finalizar, mais uma pergunta, até porque o tempo já está começando a exceder. Será que chegaremos a um ponto... Hoje em dia, normalmente, os alunos, o acadêmico, eles falam assim, eu quero ser um grande penalista, civilista, constitucionalista. Será que teremos um dia o campo voltado para o direito digital? Para o direito digital, eu acho que já tem. Eu vejo, tenho alguns amigos que resolveram estudar isso, sobretudo em faculdades fora. Nos meus últimos anos de faculdade, foram fazer intercâmbio ou emendaram mestrado, e hoje estão na ponta da lança desse debate. São as referências e a gente super jovem, com 30 e poucos anos, que é a referência nesse debate, porque é o debate da ponta da lança. Então, acho que isso já tem. A questão, eu acho que isso vai ser a novidade, vai ser essa figura que foi que eu chamei do head de tecnologia, né? Esse cara do direito, mas que é especialista em novas tecnologias e é um cara quase administrativo dos escritórios ou das demandas, e a capacidade dele é fazer esse planejamento jurídico da tecnologia. Eu acho que esse cara é o cara do futuro, e aí precisa ter esse skill diferente que eu falei aqui. Precisa entender do direito, mas entender também da prática para poder desenhar e ajudar a desenvolver e até mesmo contratar as melhores tecnologias para o trabalho. Eu acho que esse cara que sim vai ser o diferente. Eu queria deixar um agradecimento. Muito obrigado, professor. Claro. Bom, agora chegamos. Temos, né, Ale? Muito obrigada mesmo pela participação. Quero pedir para a Fabi fazer as suas considerações finais para a gente poder se encaminhar ao encerramento. Por favor. Bom, nós chegamos aqui agora no nosso teto de 1h30, infelizmente, né? Porque nós temos aí uma certa limitação de tempo para um tema que é tão vasto. E deixar como consideração final essa necessidade realmente de atualização de todos os profissionais de direito, e aí algo que o Cylon trouxe nessa última fala, que isso inclui os professores, né? Nós que damos palestras e damos aulas, né? É uma coisa que, como eu sou professora de formação de uma outra área e aprendi desde cedo, dentro da metodologia britânica, que a gente nunca dá a mesma aula 2 vezes, acho que os professores, principalmente os das faculdades mais tradicionais, precisavam aprender isso, né? Porque eles insistem ainda hoje em dar aquela mesma aula, né, do novo Código Civil de 2002, cuja redação data da década de 70, que de novo não tem nada, né? Então a gente tem que começar a cobrar um pouco mais isso dos professores, dos cursos, das OABs, que têm respondido muito bem a essa nova demanda, e temos também que estar preparados, cada um de nós, para um trabalho que é contínuo, um trabalho de atualização, de pesquisa, porque no fundo, como o Cylon bem trouxe, todos os operadores do direito vão ter que ser, já teriam que ser antes, né? Mas quem não era, agora não vai ter como escapar, né? Tem que ser grandes curiosos e pesquisadores, uma curiosidade fundamentada, uma curiosidade baseada em muita pesquisa, e a pesquisa agora não é só de doutrina, como bem trouxe o Cylon, é uma pesquisa também que muitas vezes passa pelo empírico e uma pesquisa multidisciplinar, porque o direito, por si só, não consegue responder mais muitas das novas questões que nós temos confrontado aí nessas novas realidades desses últimos tempos. Obrigada, Fabi. É isso, né? É isso. Por isso que a gente se preocupa em trazer tantos conteúdos diversificados
e sempre com profissionais que atuam diretamente com aquela área e que podem trazer tanto a visão de como está o estado da arte, da doutrina, como a jurisprudência tem se posicionado e também como está a atuação dentro daquele segmento. Então, a gente procura trazer realmente esses profissionais diferenciados, como o professor Cylon, o Dr. Cylon, que nos brindou aí com essa palestra tão especial. Então, quero agradecer a todos, agradecer muito ao Cylon, agradecer ao Alexandre, que esteve conosco, representando todos os acadêmicos e acadêmicas de direito. Um prazer receber vocês dois aqui. A Fabi, minha amiga querida, né, que faz esse trabalho tão maravilhoso na Comissão do Acadêmico de Direito, como coordenadora da Comissão de Desenvolvimento Humano, que tem feito um trabalho brilhante, tantos eventos muito, muito especiais, e nós teremos em breve mais um evento da coordenadoria ainda nesse mês, por isso que eu deixei para vocês aqui. Sigam as nossas redes sociais, todas as semanas nós estamos realizando vários eventos, então nós contamos com a presença e a participação, porque os eventos são feitos para vocês, com muito carinho. Então, até a próxima. Nosso próximo evento será dia 10, agora. Nós receberemos 2 colegas que irão contar sobre a sua trajetória na advocacia. E esses eventos são muito especiais, porque sempre nós escolhemos 2 colegas que nós admiramos muito, colegas. Nessa semana nós vamos receber o Dr. Daniel Blickenstein, que é presidente da subseção de Campinas, da OAB de Campinas, e a doutora Margarete de Cássia Lopes, que é diretora da OAB de São Paulo. Então, eles vão trazer toda essa experiência, como foi essa vivência deles ao longo da graduação, como foi começar na advocacia, quais os obstáculos que eles perceberam, como driblar essas situações. E eu acho que é um momento que a gente traz para vocês essas experiências para que vocês não se sintam sozinhos, para que vocês não pensem, poxa, será que só eu peno tanto assim? Será que só eu estou pensando em desistir, que eu penso que não dá conta? Então, escutem essas histórias, aproveitem esses momentos, que é um momento de troca, de experiências, muito bacana. Nós teremos a presença da diretora-geral do Centro Acadêmico 11 de Agosto, da USP, que estará representando todos os acadêmicos de direito, presidirá a mesa, conduzirá os trabalhos. Então, a Gislene, que estará conosco, e nós esperamos todos vocês, porque tudo que nós preparamos é para vocês. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.